Tudo pronto, então. Salve, salve, galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, caveiras, guerreiro e guerreira que estão aí assistindo às aulas para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Bom, como eu sempre falo no início dos vídeos, aqui quem fala é o Jardel e hoje nós vamos continuar com as nossas revisões, na verdade com o tema de hoje sobre direito constitucional, tá, gente? Esse é o nosso tema, especificamente direitos políticos, tá? Gostaria de fazer uma ressalva breve antes do início desse vídeo, que esse tema ele está contido lá no tópico 1 do seu edital relativo a direito constitucional, que é direitos fundamentais. Quando o edital fala direitos fundamentais, ele abrange do artigo 5º ao artigo 17 da Constituição. Tá? Então eu vou gravar outros vídeos aqui no canal em que nós vamos abranger do artigo 5º ao artigo 17. Direitos políticos, o tema ele está tratado na Constituição entre os artigos 14 a 16. Então já anota aí para você, assim que o vídeo acabar, já ler esses artigos, beleza? Então entre os artigos 14 e 16 da Constituição. Sem mais delongas, vamos de forma objetiva aí para o nosso conteúdo, beleza? Numa introdução, um conceito inicial, a gente vai ver que, como eu disse para vocês, o título relativo aos direitos políticos, ele está contido nos direitos fundamentais, tá? Então, a Constituição, ela separa um capítulo, especificamente o 4, para tratar sobre direitos políticos, ou seja, quem pode votar, quem pode ser votado e assim por diante, tá, gente? E esse tema, ele pode ser trabalhado, na verdade, sobre alguns pontos que possuem maior incidência nas provas, tá? E eu fiz essa estrutura aqui justamente para priorizar esse estudo já direcionado, tá? Os pontos mais importantes são esses aqui, ó. Capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva, militares na política, hipóteses de perda e suspensão de direitos políticos e anualidade eleitoral. Jardel, traduz o que é capacidade eleitoral ativa. Quem pode votar? Então, a capacidade eleitoral ativa é quem pode votar. A passiva é quem pode ser votado, quem pode ser eleito, tá? Para o cargo político. Se os militares podem participar da política sendo eleitos aí para os cargos públicos, né? E quais são as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos e como é que a lei eleitoral ela se comporta, tá? Isso aqui é um tema bem interessante para cobrança aí na sua prova. Todos esses tópicos aqui são bons de cobrança na prova de vocês, beleza? O primeiro que a gente vai analisar é a capacidade eleitoral ativa. E aí a gente se pergunta para a Constituição. Constituição, quem pode votar? E aí a Constituição, ela subdivide as pessoas que podem votar em 3 categorias. Aqueles que são obrigados, quem tem faculdade, quem se quiser vota, quem não quiser não vota, e quem é proibido de votar, tá? Então, quem é obrigado a votar? A Constituição diz que é obrigatório o alistamento eleitoral, aliás, o alistamento eleitoral e o voto para os maiores de 18 anos. Então, aqueles que possuem mais de 18 anos, eles são obrigados a se alistar e são obrigados a votar. Beleza? Quem é facultativo? Ou seja, se quiser, vou, se quiser, não vou também. Joia? A Constituição diz que são 3 categorias de pessoas que estão incluídas aí no facultativo, que é os analfabetos, ou seja, se os analfabetos quiserem, eles podem votar ou não, joia? Os maiores de 70 anos, cuidado com isso aqui, inclusive eu já coloquei a idade em vermelho. Por quê, gente? Porque as bancas adoram trocar isso aqui, tá? Para pegar você aí na pegadinha. E você assistindo esse canal, você não vai cair na pegadinha, porque eles costumam colocar com 60 anos, olha que malandragem. E não é 60 anos, é maiores de 70 anos, tá?
e aqueles que possuem a idade entre 16 e 18 anos. Ou seja, quem é obrigado, os maiores de 18, e facultativo, os analfabetos maiores de 70 anos, e quem tem a idade entre 16 e 18 anos. Beleza? Agora, quem são os proibidos? A Constituição também diz quem são os proibidos, né? E a Constituição coloca duas categorias, que são os estrangeiros e os conscritos. Os estrangeiros vocês já entenderam, mas Jardel traduz o que são os conscritos. Conscritos são as pessoas, são aqueles garotos que estão prestando o serviço militar obrigatório. Então, se o garoto está lá no serviço militar obrigatório, não tirou a reservista dele, ele é considerado um conscrito e proibido por disposição constitucional de votar, beleza? Então são essas três categorias: os obrigados, quem é facultado e quem é proibido, tá? Os obrigados maiores de 18 anos e os facultados analfabetos maiores de 70 anos, e aqueles que possuem entre 16 e 18 anos, e os proibidos, os estrangeiros e os conscritos, beleza, gente? Vamos dar continuidade agora para a gente saber quem pode ser votado, quem pode ser eleito, tá? Em princípio, a Constituição diz o seguinte, olha, para que uma pessoa ela exerça um cargo político, torne prefeito, vereador, governador, presidente da República, ela precisa de alguns requisitos. Aí o artigo 14, parágrafo 3º, ele elenca alguns requisitos, que são eles. Olha, a pessoa tem que ter a nacionalidade brasileira, tem que ser nacional brasileiro, joia? Tem que estar exercendo tem que ter o pleno exercício dos direitos políticos, joia? Então, brasileiro, nacionalidade brasileira, na verdade, o exercício pleno dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, ou seja, a pessoa tem de conseguir se alistar no cartório eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, tá? A filiação partidária, e tem um outro requisito, que é o 6º requisito, que ele é muito bom de cobrança nas provas de concurso, tá? E que não é muito bom não, ele despenca. Despenca não, ele cai com tudo. Não estou dizendo que esses aqui não são. Eu, inclusive, recomendo que vocês leiam esses requisitos aqui como leitura cotidiana, entendeu? Só que o 6º requisito é muito bom de cobrança, que é justamente a idade mínima para que os cargos públicos sejam exercidos, tá? Os cargos políticos sejam exercidos. E sim, além daqueles 5, a pessoa ainda, para se candidatar e ser eleito, precisa de idade mínima. E a Constituição diz o seguinte, olha, para você se tornar presidente, vice-presidente da República e senador, você precisa ter 35 anos. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Essa é a idade mínima. Para governador do Estado e do Distrito Federal, assim como vice-governador, você precisa ter a idade mínima de 30 anos. Para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, você precisa ter 21 anos. Gente, o nome juiz de paz, ele está aí grifado em vermelho para que vocês tenham atenção e não caiam em pegadinha, tá? O juiz de paz, ele é uma categoria diferente do juiz de direito, aquele juiz que a gente vê nos fóruns, né? Que julga as causas da justiça estadual. O juiz de paz, ele é diferente do juiz de direito, tá? São categorias diferentes. Cuidado para você não cair em pegadinha. Justamente aqui, tá? Não é juiz de direito, é juiz de paz. E para que se candidate e, portanto, exerça o cargo de juiz de paz, precisa da idade mínima de 21 anos. Joia? E se você um dia quiser se tornar vereador, você precisa ter a idade mínima de 18 anos. Joia? Jardel, porque tem um telefone
nesse tanto de idades? Gente, porque aqui é um macete, um bizu de prova legal para você não esquecer a idade mínima dos cargos políticos, que é, quando você quiser ligar para a República, o número da República é 3530 2118, que é justamente as idades mínimas para os cargos políticos, né? Então, 35, presidente, vice-presidente, senador; 30, governador e vice-governador dos estados e do DF, tá? 21, deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz; e 18 para vereador. Beleza? Então, liga para a República aí, 35, 30, 21, 18. Beleza, gente? Vamos dar continuidade aí com a capacidade eleitoral passiva. Então, Jardel, mas a Constituição diz quem não pode ser eleito? Porque a Constituição me disse assim, olha, é proibido algumas pessoas votarem, mas algumas pessoas também podem ser proibidas de serem eleitas, concorrerem a cargos políticos. Sim, a Constituição elenca duas categorias, que são os inalistáveis e os analfabetos. O alistamento eleitoral, gente, é um procedimento administrativo feito na Justiça Eleitoral. Se a pessoa não consegue se alistar, ela é, portanto, inalistável e, por consequência, é inelegível. Não pode ser eleito, não pode concorrer a um cargo político. E os analfabetos também. Eles não podem ser eleitos, tá? Então, são só essas duas categorias. Joia? Vamos dar continuidade agora para um tema muito interessante para vocês que estão aí estudando para o concurso da Polícia Militar aqui do estado de Alagoas, que é os militares na política. Como é que acontece aí a possibilidade dos militares eles serem eleitos, tá? Gente, se vocês lembram que eu passei para vocês alguns slides atrás, alguns requisitos, né? Inclusive, o sexto requisito é o requisito da idade. Lembra do telefone da República. 3530 2118. Além daqueles requisitos, se o candidato ele for militar, tem mais um requisito que nós precisamos ficar atentos. E aqui é tema de cobrança na sua prova. Inclusive, você deve ficar atento, você aí que vai prestar concurso na Polícia Militar, tá? Olha o que o parágrafo 8º do artigo 14, ele vai dizer, ó, o militar alistável, ele é elegível. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. E aí vocês viram os requisitos anteriores, só que se o militar contar com menos de 10 anos de serviço, ele deve afastar-se da atividade militar. Beleza. Se contar mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. São esses dois incisos que tratam sobre os requisitos aí a serem cumpridos pelo policial militar que quer concorrer a um cargo público, um cargo político. Beleza? Como é que vai facilitar para você entender isso aí? Basicamente, você traçando um arco, como eu fiz aí nesse círculo. Ó, você vai colocar nesse círculo 10 anos. E você vai perceber que se ele tiver menos de 10 anos de serviço militar, ele tem que se afastar da atividade, ele tem que sair da carreira. Beleza? Se ele tiver mais de 10 anos de serviço militar, ele automaticamente, no ato da diplomação, ele passa para a inatividade. Ou seja, ele sai do serviço ativo e se torna inativo. Tá? Ele passa para a reserva. Jardel, me dá um exemplo disso. Imagine que você, que está aqui estudando comigo,
passou no concurso público da Polícia Militar do Estado de Alagoas e mais na frente pensou assim, disse, olha, eu na verdade eu queria ser político, né? Você ainda enquanto militar pensa, eu queria ser político, queria estar na política, queria entrar na política, exercer um cargo político aí e escolheu ser vereador, joia? Escolheu ser vereador. Imagine que você tem menos de 10 anos de serviço na polícia. Escolheu se candidatar para vereador, passou a campanha lá, foi eleito. Se você tiver menos de 10 anos de serviço na polícia, você, assim que eleito, diplomado e eleito no caso depois de diplomado, você tem que sair da carreira militar. Então, você tem que deixar para lá a carreira militar, possivelmente saindo do cargo, né? Só que se você contar com mais de 10 anos, e aqui eu estou utilizando o mesmo exemplo, você diz, eu quero ser vereador, só que você tem mais de 10 anos de serviço na polícia. Então, no momento da sua diplomação, lá, depois que você foi eleito, no momento da sua diplomação, você naquele momento já passa para a inatividade. Ou seja, você já sai do serviço ativo e entra na inatividade. Beleza, gente? Então, como é que a gente visualiza isso muito tranquilamente? Na verdade, esses dois incisos muito tranquilamente. Basicamente, quando vocês traçam aí esse marco de 10 anos. Se você tiver menos, sai da polícia. Se tiver mais, vai no ato da diplomação diretamente para inatividade. Beleza, gente? Então, tema muito importante aí para você que está estudando para a Polícia Militar, tá? Entender como é que o militar ele pode ser eleito aí. Beleza? Na verdade, os requisitos, né? Beleza? Vamos que vamos. Agora nós vamos falar sobre perda e suspensão dos direitos políticos. Deixa eu jogar aqui um pouco para o lado e mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu disse a vocês que a Constituição diz que nós temos direitos políticos. Votar, ser votado. Então, no caso, eu tenho direito de votar, tenho direito de exercer um cargo político se eu quiser. E a Constituição, ela garante a todos nós esses direitos. Só que esses direitos, eles podem ser suspensos. Ou a gente pode ter a perda deles. Tá? E aqui, a Constituição, ela também trata sobre isso. E que mais deve chamar a sua atenção. Isso aqui é cobrança de prova, cobrança pouca não, despenca. Beleza? Vamos analisar o artigo 15, que trata sobre justamente esse tema. O artigo 15 ele diz o seguinte, ó, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, primeiro, qual é a primeira informação que você vai colocar de alerta no seu caderno aí para você fazer revisão. Não há hipótese de cassação dos direitos políticos. Tá? E por que essa informação é importante? Porque as bancas vão tentar te confundir e as bancas gostam também de dizer que existe hipótese de cassação. Só que não há, tá? Cassação seria o equivalente a extinguir. Cassou, extinguiu e ninguém pode ter os direitos políticos extintos, que é justamente o que diz aí a Constituição. É vedada a cassação de direitos políticos. Então não existe hipótese nenhuma de cassação. Só que a gente tem hipóteses de perda e suspensão. A perda só é uma hipótese, que é cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Jardel, traduz, me dá um exemplo aí. Beleza, nós vamos aqui ver em um outro vídeo, assistir um outro vídeo de revisão sobre nacionalidade, que é justamente sobre as hipóteses em que a Constituição trata sobre os brasileiros natos e os naturalizados. Beleza? Só que quando a gente se naturaliza brasileiro, nós podemos ter direitos políticos. E se houver a perda dessa naturalização, o cancelamento, na verdade, dessa naturalização, e aqui é o ponto, gente, por sentença transitada em julgado.
se houver o cancelamento da naturalização, nós teremos a perda dos direitos políticos. Porque sentença transitada em julgado, a expressão é importante. Porque a banca vai querer fazer pegadinha com você. E aí você vai estar atento, já vai ter atenção e não vai dar aquela velha desviada, né? Não vai cair aí. Viu, gente? É possível que a banca, inclusive, faça essa pegadinha, dizendo que por qualquer sentença, o processo ainda em trâmite, mas não, tá? Só se houver sentença transitada em julgado, ou seja, transitada em julgado é aquela sentença que não cabe mais recurso, não cabe ser mais mexida. Quais são as hipóteses, então, de suspensão dos direitos políticos? E aqui nós temos 4 hipóteses. A primeira, incapacidade civil absoluta. Jardel traduz. Que é isso? Olha, vejam só. A Constituição não. O Código Civil, ele elenca quem são os incapazes civis, na verdade, absoluta ou relativamente. Quando ele fala em absoluta, só existe uma hipótese, que são os menores de 16 anos. Jardel, então me dá um caso prático, traduzindo melhor isso aí. Simples, gente. Imaginem uma criança de 10 anos. Por óbvio, vocês acabaram de ver comigo que eles não conseguem nem ter a possibilidade de votar facultativamente, porque só entre 16 e 18 anos, né? Então, os menores de 16 anos, e aqui no exemplo que eu estou dando a vocês, as crianças com 10 anos, elas ainda não podem votar, ou seja, elas têm os direitos políticos dela suspensos, porque um dia eles vão exercer, quando completar a idade. Então já anota isso no seu caderno. Capacidade civil absoluta, menores de 16 anos, tá? Porque aí eles têm os direitos políticos suspensos e um dia eles vão exercer esses direitos. A hipótese 2, condenação criminal por sentença transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Outra pegadinha aqui também, viu? Às vezes as bancas colocam condenação civil. E não é, tá, gente? É condenação criminal. Ou seja, me dá um exemplo, Jardel. Imaginem que eu cometi um crime, acabei sendo julgado por uma sentença transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. E a partir daí, eu tenho os meus direitos políticos suspensos enquanto durarem seus efeitos, os efeitos do cumprimento da sentença penal. Beleza? Então, incapacidade civil absoluta, condenação criminal por sentença transitada em julgado. Qual é a próxima? Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Jardel, pelo amor de Deus, traduz isso aí que tá parecendo difícil. Eu vou traduzir com um exemplo e vocês vão entender. Imaginem que eu professo uma fé, tá? Que não me permite sair de casa no domingo. Só que a Justiça Eleitoral, ela me convoca para trabalhar como mesário no domingo da eleição. E aí eu digo, gente, eu não posso porque a minha religião não permite. E aí o que é que a Justiça Eleitoral vai dizer? Ok, a gente entende, só que você vai ter que fazer uma prestação alternativa, porque você não vai cumprir isso, mas a gente vai lhe dar essa prestação alternativa. E aí, eu não cumpro essa prestação alternativa, eu me recuso. Nisso, eu vou ter os meus direitos políticos suspensos, tá? Então, aqui é uma outra hipótese. Apesar dos termos parecerem estranhos, traduzindo-os, fica dessa forma, beleza? Qual é a próxima hipótese? Improbidade administrativa. Ou seja, imaginem que o prefeito aí da sua cidade, ele foi condenado por um ato de improbidade administrativa. Nisso, com a sentença, se ela transitar em julgado, transitando em julgado, não cabendo mais recurso, e ele cumprindo, ele já tem ali a suspensão dos direitos políticos dele. Beleza?
Não está estrito, por óbvio, em relação aos políticos, prefeitos, vereadores e tal, mas no cometimento da improbidade administrativa, do ato de improbidade administrativa, nós teremos a suspensão dos direitos políticos. Beleza? Acabamos de ver aí quais são as hipóteses, e esse tema aqui, gente, é um tema muito bom para cobrança também, porque a banca gosta tanto de fazer pegadinha quanto de tentar trocar, tá? Dizendo que existe hipótese de cassação e quando não existe. Então, anotem isso e pau na revisão aí para vocês fixarem bem esse conteúdo. Beleza? No último tópico sobre direitos políticos, nós temos a anualidade, tá, gente? Ficou em cima perda e suspensão dos direitos políticos, mas na verdade vocês só troquem aí, na verdade é anualidade eleitoral. Jardel, como é que funciona? Isso aqui, gente, basicamente é como é que a lei eleitoral ela funciona, tá? Olha o exemplo que eu estou dando para vocês. A Lei X ela entrou em vigor no dia 10 de março de 2024. Essa Lei X ela trata sobre matéria eleitoral, tá? E aí eu pergunto, a referida lei ela se aplica às eleições de outubro do mesmo ano? E a resposta é não. Olha o que diz o artigo 16 da Constituição. A lei que alterar o processo eleitoral, ela entra em vigor na data de sua publicação. Ou seja, ela entra em vigor aí no dia 10 de março de 2024. Só que ela não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Ou seja, se ela entrou em vigor, tá? No dia 10 de março de 2024, ela não se aplica à eleição de outubro de 2024. Só que ela pode ser aplicada na eleição de outubro, como não tem, mas no ano seguinte, mas ela poderia ser aplicada, na verdade, a partir de março de 2025, um ano depois. Então, numa situação hipotética, imaginem que em outubro de 2025 houvesse eleição de novo. E aí, sim, a lei já se aplicaria. Por quê? Qual é a ideia? A gente tem que ter um prazo de mínimo aí de um ano, ou seja, ela não pode ser aplicada de imediato, tá? E essa é a lei com relação à lei eleitoral. Pode ser objeto de prova também isso aqui, porque é bem comum eles trocarem prazos e também afirmarem que é possível ser aplicada aí mesmo antes. Joia? Mesmo assim de decorrido um ano. Joia? Gente, esgotamos aqui e todo o tema de direitos políticos, inclusive percorremos os artigos 14 a 16, que eu recomendo fortemente que vocês leiam bastante, porque todas as questões do CESP para a Polícia Militar elas são voltadas para a lei seca. Então, façam uma leitura rotineira e contínua, tá? E a gente esgotou esse primeiro tópico de direitos fundamentais. Nos próximos vídeos, nós veremos outros direitos fundamentais, percorrendo do artigo 5º ao artigo 13, tá? Que nós já vimos o 14 e 16, e posteriormente nós veremos só o 17, beleza? Gente, eu já gostaria de agradecer aí a você que elegeu, na verdade, esse canal para estar acompanhando aí as aulas e se preparando para a Polícia Militar do Estado de Alagoas, né? Isso gostaria demais de agradecer. Deixa seu like aí, compartilha, que é o mais importante para que a gente consiga ajudar outras pessoas. E não só isso, gente, não levem dúvidas para a prova. Tá com dúvida? Deixa um comentário aqui. Deixa um comentário aqui com a sua dúvida, ou então me manda um direct lá no @Jardel_R Ferreira, que é o meu Instagram, um direct lá, que eu vou ter o prazerzão de tirar essa dúvida para você. Bons estudos, guerreiro, guerreira, vamos que vamos, pra cima!